Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Careca Cast. Eu sou o Lúcio e novamente com eles, Vitor, Castro e Cauã. Mas hoje temos um convidado, Lucas. Olá, é um prazer participar do episódio de hoje. Eu agradeço pelo convite e espero que seja um bom programa. Bem, no episódio passado, então, falamos sobre o estoicismo, mas hoje será outro tema. Vamos falar sobre o feudalismo. Como sempre, vamos debater e conversar sobre o assunto. Queremos que você saia com conhecimento e entenda sobre tudo o que será dito. Então já sabe, né? Está interessado? Pode ficar aqui. Aproveite e vamos começar o episódio de hoje. Ok, o feudalismo foi a forma de organização social e econômica instituída na Europa Ocidental entre os séculos 5 a 15, durante a Idade Média. Baseava-se em grandes propriedades de terra chamadas de feudos, que pertenciam aos senhores feudais e a mão de obra era servil. Com a queda do Império Romano do Ocidente e a invasão dos povos bárbaros entre os séculos 4 e 5, a Europa atravessou um período de ruralização, isto é, os moradores das cidades se deslocaram para o campo, fugindo da instabilidade provocada pelo movimento dos bárbaros. E a partir do século XV, o feudalismo entrou em uma crise por conta das mudanças ocorridas na Europa, como o renascimento cultural, urbano e comercial. O feudalismo deve sua formação a uma série de fatores, entre eles a desagregação do Império Romano, o declínio da escravidão e do comércio, a ruralização da população, a formação de múltiplos senhorios e reinos bárbaros independentes. E também a incapacidade da maioria dos sacro-imperadores romanos germânicos em reconstituir uma unidade política abrangendo a eficiência, a supressão do paganismo e o fortalecimento político da Igreja Católica e do movimento monástico. Ao longo de todo o processo de desagregação do Império Romano do Ocidente, que durou cerca de 200 anos, as cidades se despovoaram, enquanto o comércio e a produção artesanal entraram em declínio. Sem dinheiro para manter as fronteiras, o imperador não conseguia garantir a integridade do território. Para se proteger, a população abandonava as cidades, principais alvos dos povos invasores. Ao mesmo tempo, com o fim das guerras de expansão do Império, a mão de obra escrava, base da economia romana, praticamente desapareceu. Com isso, as grandes propriedades rurais escravistas, os latifúndios, perderam importância. No lugar dos latifúndios, começaram a surgir as vilas, grandes propriedades rurais que tinham por objetivo a autossuficiência, tendo em vista que o fluxo comercial diminuiu com as invasões. Nas vilas, a mão de obra principal passaria a ser dos colonos, trabalhadores que entregavam parte do que produziam ao senhor, em troca da permissão de uso da terra do senhor. O vassalo não era proprietário do feudo, ele podia apenas usufruir desse bem. Portanto, ele estava proibido de fazer qualquer negociação que envolvesse a venda da terra. A partir do século IX, o feudo tornou-se um bem hereditário. Ao receber a doação, o vassalo tornava-se o senhor das terras que recebia. Ele então podia doar parte dessas terras ao outro homem, e assim tornar-se também o sucerano ou senhor. A população europeia era de aproximadamente 18 milhões de pessoas no ano 800. Em 300 anos, até os anos 1100, esses números aumentaram em cerca de 8 milhões de habitantes, saltando a população total para quase 26 milhões. Em 1200 foi atingida a marca de 34 milhões de habitantes. Então isso quer dizer que em apenas 400 anos a população da Europa praticamente dobrou. A diminuição das invasões a partir do século X gerou um clima de estabilidade social, sem precedentes no mundo feudal. O isolamento entre os feudos permitiu que o número de mortes por epidemia diminuísse consideravelmente. Sem disputas contra invasores e momentaneamente livre das epidemias, o número de nascimentos começou a superar o de mortes, ocasionando o aumento populacional. Muito bem, pessoal. Falando das características, a sociedade no feudalismo era denominada estamental, porque era composta por camadas sociais que se diferenciavam pelos privilégios que possuíam. Quase não existia mobilidade social, e passar de um estamento social para outro era praticamente impossível. Existiam 3 estamentos sociais: nobreza, clero e servos. A nobreza era proprietária de terras e recebia o nome de senhores feudais. Esses aplicavam as leis, concediam privilégios, comercializavam com os vizinhos, administravam a justiça, declaravam a guerra e faziam a paz. No topo da nobreza estava o rei, que concentrava pouco poder político, pois este era dividido entre o monarca e os senhores feudais. No entanto, o monarca tinha prestígio junto aos outros senhores feudais. A igreja, então, se tornou a mais poderosa instituição feudal, pois era proprietária de vastas extensões de terra, além de influenciar as relações sociais. Segundo ela, cada membro da sociedade tinha uma função a cumprir em sua passagem pela terra. A função do nobre era proteger militarmente a sociedade, a do clero, rezar, e a do servo, trabalhar. O trabalho estava fundamentado na servidão, com os camponeses presos à terra e subordinados a uma série de obrigações, desde impostos a serviço. Por outro lado, os senhores feudais deveriam protegê-los em caso de ataque. Quero ver se vocês lembram, além dos servos havia outros trabalhadores como vilões, homens livres que moravam na vila, mas podiam prestar serviços ao senhor feudal, e tinham permissão para tocar de propriedade. Continuando, ministeriais ocupavam a administração da propriedade feudal e podiam ascender socialmente, chegando à condição membros da pequena nobreza. Então, escravos.
Em geral, eram empregados no serviço doméstico. Nesta época, era comum os cristãos escravizarem muçulmanos e vice-versa. Falando também, as condições de vida nos domínios feudais eram rudes e mesmo a nobreza não vivia luxuosamente. A vida dos servos era miserável em todos os sentidos. Os servos e mesmo os senhores feudais não sabiam nem ler nem escrever. Porém, o clero era o único estamento social que tinha acesso ao estudo. A partir do século III, o Império Romano conheceu um longo processo de desestruturação, e um dos principais fatores desta foi a dificuldade de gerir e manter unidos seus vastos territórios. Depois da derrocada do Império Romano do Ocidente, a Europa havia se fragmentado em uma multiplicidade de reinos e principados. E o Sacro Império, que pretendeu substituir Roma, só conseguiu manter sua coesão por pouco tempo. Também, ele fragmentando-se em ducados e condados largamente autônomos. Estes, por sua vez, da mesma forma não conseguiram se sustentar a longo prazo, e o resultado é que no século XI o poder havia se pulverizado em uma infinidade de senhorios e feudos de dimensões relativamente reduzidas, áreas de apenas 150, 200 hectares. Não eram raras, mas em geral eram maiores, e de administração largamente dependente das autoridades maiores. Os imperadores, reis, príncipes, duques e condes continuaram a existir, mas sua capacidade de interferir diretamente nos senhorios declinou rapidamente de forma generalizada, e seus titulares preservaram uma autoridade principalmente simbólica e cerimonial, exercendo um poder efetivo e obtendo seus rendimentos principais apenas em seus domínios privados. A economia no feudalismo se caracterizava pela produção autossuficiente, pois se destinava ao consumo local, e não ao comércio de larga escala. Na época de boa colheita, os seus excedentes eram trocados em feudos vizinhos, e nas feiras que ocorriam nas cidades. Muitas vezes o comércio ocorria através do intercâmbio de gêneros e não moedas. Porém, estas existiam e eram emitidas por cada feudo. A prática agrícola exigia cuidado com a terra. Para isso, os servos que trabalhavam nela utilizavam instrumentos como o arado e a força dos animais domesticados. Uma técnica para manter a fertilidade do solo era a rotação das terras. Enquanto uma porção de terreno era utilizada, a outra porção ficava de repouso e era utilizada na plantação seguinte, enquanto a utilização anteriormente ficava de repouso. Com isso, aumentou-se a produção e, consequentemente, a população. No início do período medieval, os reis germânicos tentaram manter a unidade territorial do Império Romano. Os reis germânicos eram chefes políticos e militares, pois atuavam à frente dos seus soldados em momentos de guerra. O poder secular estava ligado ao poder religioso, por isso a Igreja Católica tinha grande influência na política medieval. Com a queda do Império Carolíngio, a unidade territorial se desfez e o poder se descentralizou entre os senhores feudais. Cada feudo se autogovernava, estabelecendo sua própria política. O poder político no feudo era exercido pelo senhor feudal, que possuía exército, cobrava impostos e distribuía a justiça. No entanto, sua obrigação era proteger os servos, para isso construía um castelo fortificado, em torno do qual se desenvolvia as comunidades. Quando o senhor feudal necessitava apoio para a guerra, fazia alianças com nobres menos poderosos, através de um juramento de fidelidade, chamado homenagem. O senhor feudal com mais recursos se tornava sucerano e o outro vassalo. Em retribuição, este recebia terras ou as rendas de algum pedágio ou do moinho, por exemplo. Porém, por sua parte, o vassalo deveria defender o sucerano e acompanhá-lo em caso de conflito. E importante lembrar que os membros do clero poderiam ser senhores feudais. Os mosteiros, além do edifício religioso, possuíam grandes extensões de terras para o seu sustento. O feudo podia ser obtido das seguintes maneiras: concessão do rei ou de um senhor feudal, para compensar os serviços de um nobre ou de um cavaleiro destacado e assim conseguir a vassalagem. Casamentos. Assegurava a fidelidade dos senhores feudais e garantia que a terra continuaria na mesma família. Estou esquecendo de alguma coisa? Então, também tem guerras. Quando os laços de vassalagem eram rompidos, uma família não tinha herdeiros ou mesmo por desejar expandir suas terras, era comum fazer guerras para obter mais território. As terras do feudo distribuíam-se da seguinte forma: menso senhorial representava cerca de 1/3 da área total e nela os servos e vilões trabalhavam alguns dias por semana. Toda a produção obtida nessa parte da propriedade pertencia ao senhor feudal. Manso servil. Área destinada ao usufruto dos servos. Parte do que era produzido ali era entregue como pagamento ao senhor feudal. Terras comunais. Era a parte do feudo usada em comum pelos servos e pelos senhores. Destinava-se à pastagem do gado, à extração de madeira e à caça, direito exclusivo dos senhores. O feudalismo sofreu grandes transformações a partir do século XIII. Nesta época, o desenvolvimento do comércio e das cidades ampliaram as fontes de renda. À medida que o poder foi se concentrando nas mãos de um único rei, as vilas e cidades conquistaram mais autonomia. O soberano, então, lhes concediu diversas imunidades, como isenção fiscal e jurídica, o que diminuía a importância do feudo. Com isso, o dinheiro começou a adquirir mais valor do que a terra e as relações de produção passaram a ser baseadas no trabalho livre e assalariado.
e houve o surgimento de novas camadas sociais, como a burguesia. O crescimento populacional foi um dos fatores responsáveis pelas mudanças do sistema feudal de produção. À medida que crescia a população, aumentava a necessidade de ampliar a área de plantio e desenvolver novas técnicas agrícolas. Para aumentar o terreno de cultivo, os senhores feudais passaram a cercar as terras comunais, ou seja, as áreas que eram utilizadas por todos os servos. Alguns deles arrendaram as terras, enquanto outros passaram a vender a liberdade dos servos ou a expulsá-los do feudo, colocando em seus lugares trabalhadores assalariados. Isto acabou gerando revolta entre os camponeses, que responderam de forma violenta. Outro fator de êxodo rural foi o próprio crescimento das cidades, que se tornava mais atrativa para muitos servos. O processo de mudança do sistema feudal pelo sistema capitalista foi lento e gradual, e ocorreu junto com o renascimento comercial, e a centralização monárquica e o aparecimento da burguesia. Citando um pouco da cultura, tínhamos as heresias, onde aqueles que questionavam os dogmas, verdades reveladas, instituídas pela igreja, eram vistos como os inimigos. Em outras palavras, os que interpretavam os ensinamentos cristãos de maneira diferente daquela que a igreja pregava eram chamados de hereges, por professarem uma fé diferente da católica. Com o intuito de manter a coesão da igreja e da cristandade, reagindo aos levantes de seitas e grupos dissidentes, a igreja voltou-se contra os hereges, como forma de reprimi-los. Criou-se o Tribunal do Santo Ofício, mais conhecido como o Tribunal da Inquisição. A primeira era o ato pelo qual impedia que o cristão recebesse os benefícios da salvação, concedidos por seu intermédio, os sacramentos. Oficializada pelo Papa em 1231, a Inquisição julgava os hereges e os dissidentes, aos que se recusavam a se retratar, punia de maneira implacável, condenando-os a penas variáveis, por vezes a pena capital. É interessante notar que os tribunais eclesiásticos eram os mais justos dentre aqueles encontrados na Idade Média, trazendo consigo uma série de inovações que futuramente viriam a implementar os tribunais laicos que hoje conhecemos. Então, para encerrar, cada um pode resumir um tópico? Claro que eu posso. O feudalismo foi um modelo econômico e social, baseado na terra e na relação de fidelidade entre os homens, que durou ao longo de toda a Idade Média. A origem do feudalismo está no final do Império Romano, quando surgiram os colonatos, terras onde os romanos buscavam abrigo e, em troca, trabalhavam para os seus donos. Algumas características do feudalismo: política descentralizada, economia rural e sociedade estamental. Concessão de terras acontecia dentro das relações de fidelidade entre os homens, na qual o suzerano concedia uma porção de terras para um vassalo. A crise feudal se deu por conta das mudanças na Europa provocada pelos renascimentos cultural, urbano e comercial. Então por hoje seria isso. Muito obrigado a todos que acompanharam. Obrigado, foi um programa bem produtivo. Esperamos que tenham entendido. Obrigado a todos que acompanharam. Até. Obrigado novamente pelo convite. Esse foi o programa. Agora vamos nessa. Valeu! Falou! E fui! Feudo é terra, feudalismo, propriedade, feudalismo, servidão, feudalismo.